Fala pessoal, hoje vamos explorar um tema que é simplesmente essencial para a história, que é a relação entre memória e história. Vocês já pararam para pensar por que algumas coisas são lembradas e ensinadas nas escolas, enquanto outras parecem simplesmente desaparecer? Como será que os historiadores lidam com essas questões? Para começar, precisamos entender que memória e história são conceitos distintos, ainda que interligados. A memória ela é tanto um fenômeno social quanto individual, sendo a forma como os indivíduos e grupos lembram do passado. A história, por outro lado, é o estudo sistemático desse passado, baseado em métodos críticos e fontes documentais. O historiador Jacques Le Goff define a memória como a vida, pois ela é mutável, fragmentada e emocional. A história é a reconstrução do passado, um processo intelectual que busca compreender os fatos para além da subjetividade. Um dos principais estudiosos do tema destacou que a memória não é apenas individual, mas também coletiva. Isso significa que lembramos do passado dentro de um contexto mais amplo, que é o contexto social. Por exemplo, um povo pode celebrar certos eventos históricos enquanto ignora ou relega ao esquecimento outros momentos que não servem a uma narrativa dominante. E essa memória coletiva, ela pode ser influenciada por diversos fatores, como por exemplo o poder político, que determina quais eventos são exaltados ou silenciados, como ocorre em regimes autoritários. Ela pode ser influenciada também pela cultura e a tradição, que reforçam certos aspectos da identidade de um povo, a própria produção histórica, que pode revisitar o passado com novas perguntas e fontes. Vamos falar um pouco sobre a questão da construção do conhecimento histórico. O historiador ele trabalha como um detetive do passado. O seu papel é investigar, cruzar fontes e interpretar os eventos de maneira crítica. Mas e se não houver registros escritos sobre um determinado povo? Como reconstruímos a sua história? Por exemplo, na Amazônia, durante muito tempo acreditava-se que não existiam civilizações avançadas nessa região. No entanto, descobertas arqueológicas recentes mostram evidências de cidades e redes de transportes altamente organizadas, revelando que a falta de documentos escritos não significa que esses povos não tivessem uma história rica e complexa. O conhecimento histórico é, portanto, dinâmico. O que conhecemos sobre o passado pode mudar conforme novas evidências são encontradas e novos métodos são aplicados. E qual será que é o papel da memória na história? A memória pode tanto preservar quanto distorcer os fatos. Governos podem manipular a memória oficial para legitimar seu poder, assim como grupos marginalizados podem lutar para que suas histórias sejam reconhecidas. Um exemplo muito claro disso é o estudo da escravidão no Brasil. Durante muito tempo, a memória oficial minimizou a violência e a resistência dos povos escravizados, mas o avanço das pesquisas históricas trouxe novas perspectivas sobre o tema. Ricoeur, um famoso filósofo e historiador, fala sobre o dever de memória, ou seja, a responsabilidade de lembrar de certos eventos para evitar que sejam esquecidos ou distorcidos com o tempo. Isso é simplesmente fundamental. Por exemplo, na discussão sobre o Holocausto ou sobre as diversas ditaduras na América Latina, precisamos falar também sobre uma relação entre história, memória e identidade. A memória tem um papel crucial na formação da identidade de um povo. As comemorações nacionais, os monumentos e os feriados são expressões da memória coletiva. No entanto, essa memória também pode ser disputada. Grupos diferentes podem ter leituras distintas sobre um mesmo evento. Um exemplo disso é o descobrimento do Brasil. Enquanto a narrativa oficial fala em descobrimento, os povos indígenas veem o evento como o início de uma invasão e de uma violência sistemática. Essa disputa mostra como a história é um campo de debate e guerras em torno da memória que sempre perdura ao longo do tempo. O passado, portanto, está sempre em movimento. A relação entre história e memória é complexa. A memória pode ser seletiva, emocional e política, enquanto a história busca compreender o passado de forma crítica, baseado em evidências. Nenhuma das duas é fixa ou definitiva. O que lembramos e como contamos o passado está sempre sendo revisado, questionado e reinterpretado.
Pois bem, da próxima vez que alguém disser a história é sempre a mesma, você já sabe, o passado pode não mudar, mas a forma como olhamos para ele está em constante transformação. Não se esquece de deixar o like, deixe seu feedback nos comentários e inscreva-se no canal. Um grande abraço!